De que forma eu posso analisar o Antigo Testamento? Como referência histórica ou posso considerar sua atualidade? Ele só cabe aos hebreus ou é amplificado para a atualidade? O mais importante na leitura do Antigo e do Novo Testamento é nós não esquecermos que as verdades espíritas se encontram nos livros espíritas. Não há obrigatoriedade dos espíritas de justificarem todos os fatos apresentados dentro do corpo do texto bíblico. Senão, a gente vai ter que dizer que o mundo foi criado em 6 dias, que Adão e Eva realmente existiram, que eles foram expulsos do paraíso, que existiu uma torre de Babel, que houve um dilúvio, que todas aquelas cenas apresentadas são todas literais, que Josué orou a Deus e o sol ficou parado por 12 horas para que ele chegasse de dia na batalha, que a trombeta de Josué derrubou os muros de Jericó. Existem muitas coisas que precisam ser vistas pelo lado de uma grande parábola. Então, como que a gente deve ler o Velho Testamento? Como uma grande parábola, observando os aspectos não da literalidade do texto, mas do aprendizado que aquilo dá. Como se tudo fosse parábolas. Então, olha, eu tenho esse personagem, ele se encontra, acontece isso. Não leia na literalidade. Leia retirando a instrução moral que você pode depreender daquele texto. Fazendo sempre a apropriação do conteúdo espírita nas análises de todos os fenômenos. Se você encontrar alguma passagem onde a fúria de Deus determinou aos hebreus que exterminassem os povos vizinhos, que promovessem o extermínio de tudo que tivesse fôlego, os homens, as mulheres, os jovens, os animais, tudo que tivesse fôlego, você tem que dizer, não é possível que isso seja vontade de um Deus de amor. Então, a gente vai dizer, isso aqui faz parte das características do próprio povo, mas não representa o pensamento divino, porque eu tenho uma referência moral que me diz como que funciona a visão de Deus sobre a nossa conduta. A questão 615 de O Livro dos Espíritos nos afirma que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, não faz sentido que Deus tenha ordenado num tempo o que haja proibido em outro. Portanto, dentro desta visão que o mundo espírita nos oferece, nós podemos entender diante dessas coisas, que o texto do Velho Testamento deve ser observado como um repositório de sabedoria. Você pergunta se pode ser visto como um livro histórico. Pode, mas ele é mais do que um livro histórico. Ele é um livro de conhecimentos de sabedoria bastante interessante, mas sempre sujeitos ao pensamento que nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita para dizer este ponto colide com o pensamento espírita. Então, evidentemente, não pode ter sido como o texto coloca. Eu vou dar um exemplo do Novo Testamento. Há uma passagem que é a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Aí você diz, mas eu não consigo imaginar Chico Xavier com um chicote na mão expulsando, não consigo ver Francisco de Assis expulsando. Deve ter alguma coisa aqui nesse texto que não faz sentido. Então não dá para dizer, não, se Jesus expulsou, está certo, tem que expulsar mesmo, pegar o chicote e expulsar. O Evangelho de João diz que ele estava com um chicote na mão. Não diz que ele batia com o chicote, mas fala que ele estava com o chicote. Mas os outros evangelistas falam que ele teria falado aquelas coisas e virado a mesa dos cambistas. Aí você fica, puxa, mas será que ele fez isso? É importante observar que essa era a semana da Páscoa. Jerusalém estava cheia de peregrinos, inundada de gente. E os zelotes estavam todos andando junto com Jesus. É possível que ele tenha dito que ali era a casa de Deus e que não deveriam fazer dela covil de salteadores. E os outros em seu derredor, como aquela turba enfurecida, disse, é isso mesmo, vamos virar. E não custa com que os zelotes tenham virado as mesas e soltado as pombinhas, e não o próprio Cristo. Mas para quem coube a responsabilidade? Quem foi responsabilizado pelo ato?
o próprio Cristo. Mas, muito provavelmente, os que estavam em derredor dele devem ter sido os agentes do fato, que depois que ele termina, os sacerdotes decidem que ele não poderia sair de Jerusalém com vida. O trabalho de prisão do Cristo ocorre depois do incidente no templo, que deixou os sacerdotes profundamente irritados por uma afronta ao poder do templo. Mas não dá para imaginar o Cristo planetário chutando as mesas dos cambistas e revirando os seus bancos e jogando as suas moedas e libertando os animais. Mas dá para pensar claramente a turba enlouquecida que quis Barrabás no dia anterior, visitando o templo e provocando a balbúrdia logo atrás de Jesus.